Boa noite a todos, a todas. Gostaria de dizer que é uma grande alegria, minha primeira vez nessa casa, né? E espero que a gente possa estudar um pouquinho juntos mesmo, como o nosso irmão falou. Ninguém sabe quase nada, na verdade. Não é que a gente não sabe muito, né? Sabe bem pouco, na verdade. E por isso que a gente tem que compartilhar, conversar, né? Tentar trocar experiências para a gente poder ir progredindo. Então, a nossa proposta de hoje, ela parte desse livro aqui, A Arte Moral de Educar os Filhos, de Walter Barcelos. E esse é o segundo tema da primeira parte, da parte A, Pais Espíritas perante Kardec. Então, nós vamos começar pela questão 582 do Livro dos Espíritos. Nós também vamos usar aqui o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro O Consolador, de Emmanuel, psicografado pelo Chico. E a questão é, pode-se considerar a paternidade como uma missão? Essa é em contradita uma missão e, ao mesmo tempo, um dever muito grande que implica mais do que o homem pensa. Sua responsabilidade para o futuro. Deus põe a criança sob a tutela dos pais para que estes a dirijam no caminho do bem e lhes facilitou a tarefa dando à criança uma organização débil e delicada que a torna acessível a todas as impressões. E continua. Mas há os que mais se ocupam de endireitar as árvores do pomar e de fazê-las carregar de bons frutos, do que endireitar o caráter do filho. Se este sucumbir por sua culpa, terão de sofrer a pena, e os sofrimentos da criança na vida futura recairão sobre eles, porque não fizeram o que lhes competia para o seu adiantamento. Aqui nós podemos comentar então com como nós temos agido perante os nossos filhos. O que nós temos feito com as crianças que chegam através de nós. Porque o corpinho físico nós fornecemos, né? Porém, o espírito que ali reencarna, ele é independente de pai e mãe. É um espírito eterno, como eu, como vocês, cada um. Ele pode estar vinculado por laços de afeto ou desafeto, mas ele não foi criado a partir de nós, né? Então, nós temos a responsabilidade, a missão e o dever de auxiliarmos esses que nos chegam através da paternidade, né? Esses filhos, para que possamos caminhar todos juntos em direção ao nosso progresso, à nossa evolução. Mas o que nós temos visto nos dias de hoje? E o Livro dos Espíritos não é dos dias de hoje, mas olha só que atual. Há os que mais se ocupam de endireitar as árvores do pomar e fazê-las carregar de bons frutos, do que endireitar o caráter do filho. O que significa isso? É muito triste a gente observar nos dias de hoje que as coisas do mundo físico são muitas vezes mais importantes que os nossos filhos. Nós vemos os pais trabalhando, justificando que precisam, né, fazer a manutenção das coisas materiais, porém, muitas vezes a criança é criada na escolinha, ou pela tata, ou pela avó, e não diretamente pelos pais. E de quem seriam responsabilidade primeira, né? Então, nós precisamos aqui trazer esse questionamento do que nós temos feito com os nossos filhos. Uma reflexão profunda para que, perante Jesus e Kardec, através dos ensinamentos dos espíritos superiores, nós possamos avaliar o que nós temos feito enquanto pais. Porque quando nós viemos com essa tarefa, nós sabíamos que teríamos uma grande responsabilidade.
diante aqueles espíritos que viriam como nossos filhos, sejam 1, 2, 3, 10, filhos de barriga, filhos de coração, não importa. São nossos filhos, temos aquela responsabilidade. Então, nós precisamos sim refletir hoje. Muitas vezes, a gente sabe que tem as necessidades primeiras para atender. Pai trabalha, mãe trabalha, mas onde está o limite, né? Quando o pai e a mãe devem dizer, não, agora vamos ter os filhos, ou já temos os filhos, isso basta, e vamos nos dedicar aos filhos, né? Então, é para a gente refletir um pouquinho. E a paternidade é realmente uma missão, né? As crianças nos chegam para que nós as acolhamos em nosso colo, em nosso coração, e não que a gente exiba um bebê. Hoje em dia, muitas vezes, os bebês vêm como até né? Eu tenho um filho, eu tenho também, então a amiga teve, a outra também vai ter, porque senão, né? E aí começa uma grande competição ali, e é alguma coisa muito triste, mas que infelizmente nós observamos nos dias de hoje. Na questão 208, o espírito dos pais não exerce influência sobre o do filho após o nascimento? Exerce, e muito, pois, como já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Pois bem, o espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação. Isso é para ele uma tarefa. Se nela falhar, será culpado. Então, nossas influências sobre os nossos filhos, no livro Educadores do Coração, de Walter Barcelos mesmo, no início, ele narra uma situação que, desde que a criança está sendo gerada no ventre materno, ela já tem condições de gravar as conversas dos pais ou da família em torno, e que isso tudo influencia já na sua condição de reencarnante e vai influenciar na infância e no seu desenvolvimento. Então, vamos refletir um pouquinho. Quando a gente recebe a notícia de uma gravidez, ficamos felizes, ficamos assustadas, ficamos tristes, era esperado, foi planejado. Prestar muita atenção nisso, quem ainda pretende ter filhos, né? Ou quem já teve os filhos e tem filhas que terão filhos, né? Repassar para eles essas reflexões que são muito importantes, porque são de uma responsabilidade imensa, né? Perante Jesus e Kardec, nós estamos falando de pais espíritas. Nós que estamos aqui já temos essa responsabilidade. Estamos numa casa espírita, estamos fazendo um estudo da doutrina ou ouvindo as exposições espíritas. Nós já temos, né, conhecimento de alguma coisa, já temos informações, então já estamos envolvidos nesse convite, nessa reflexão. Então, nós precisamos divulgar realmente essa tarefa de educação que os pais têm diante dos filhos, porque, como diz aqui mesmo, é um progresso recíproco, né? Os pais educando os filhos vão progredindo, os filhos sendo educados vão progredindo e educarão mais para frente os seus filhos, os seus companheiros, os seus amigos, porque serão pessoas de bem, né? Serão pessoas melhores. Então, é muito importante que nós eduquemos os nossos filhos. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. É muito importante ensinarmos nossos filhos com o exemplo, que é o melhor instrumento da educação. Então, não tem nem o que comentar com relação a essa situação, né? Não adianta nós sentarmos com a nossa criança,
nós explicarmos 1000 situações para aquela criança com relação a dificuldades, a problemas, né? As crianças hoje, elas têm muito acesso à informação, né? Pela mídia, né? Toda criança hoje em dia pequenininha já tem celular, notebook, sei lá, mas tudo que tem, que chega a informação, eles têm e sabem mexer com isso, acessar, né, essas informações, tanto boas quanto não tão boas, e muitas vezes nós não podemos evitar isso, mas nós podemos conversar com a nossa criança, explicar por que aquilo está acontecendo, decorrência do que, conversar e deixar a nossa criança esclarecida com relação ao mundo em que vivemos, né? Existe muita violência, vamos explicar por que a doutrina espírita nos explica por quê, mas também existem muitas coisas boas, existem muitas coisas para serem feitas pelo próximo, e nós podemos nessa conversa incentivar que o nosso filho, a nossa filha, sejam essas pessoas de bem que vão estar fazendo a diferença no mundo em que vivemos. E qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância? O espírito, se encarnando para se aperfeiçoar, é mais acessível durante este período às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados da sua educação. Então, é um momento em que é mais fácil para os pais. É uma tarefa difícil para os pais? Sim. É uma tarefa séria? Sim. Mas Deus é Pai também, então Ele nos facilita essa tarefa, permitindo que a criança venha e tenha uma infância até bem grande, né? Para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa observar as tendências da nossa criança, para que a gente possa conversar com ela, explicar o que pode, o que não pode, como está certo, como não está. A criança, então, esse corpinho, ela nos chega como uma folha em branco. Esse espírito, ele tem a bênção do esquecimento do passado. Então, ela chega frágil, tem um futuro todo pela frente. Nós somos os pais necessários para ela em tudo, para alimentar, para higienizar, para acalentar, para amar, né? Para tudo ela depende dos pais. E ela aprenderá tudo em primeiro lugar com os pais. Os pais são os primeiros professores. O lar é a primeira escola, né? Então, o que nós fizermos é o que vai ficar gravado para a nossa criança. Na questão 385 do Livro dos Espíritos, a infância tem ainda uma outra utilidade. Os espíritos não entram na vida corporal senão para se aperfeiçoar, se melhorar. A fraqueza da pouca idade os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que os devem fazer progredir. Por isso, a infância não é somente útil, necessária, indispensável, mas ainda ela é consequência natural das leis de Deus, que Deus estabeleceu e que regem o universo. Como nós comentamos, uma bênção das leis de Deus, o período da infância, que nos favorece enquanto pais, termos acesso a esse espírito que está em processo reencarnatório. Aqui que nós temos o livro Consolador, na pergunta 190, né, o livro de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Mas e se os filhos não aceitarem os ensinamentos cristãos? E Emmanuel nos responde: depois de movimentar todos os processos de amor,
e de energia no trabalho de orientação educativa dos filhos, é justo que os responsáveis pelo Instituto Familiar, sem descontinuidade da dedicação e do sacrifício, esperem a manifestação da providência divina para o esclarecimento dos filhos incorrigíveis, compreendendo que essa manifestação deve chegar através de dores e provas acerbas, de modo a semear-lhes com êxito o campo da compreensão e do sentimento. Então, nós já ouvimos muito a frase, se não é pelo amor, é pela dor, e Emmanuel, então, reafirma aqui para nós. Se nós, enquanto pais, dedicarmos aos nossos filhos todo o nosso amor, toda a nossa dedicação, compartilhando toda a nossa experiência, e os nossos filhos, muitas vezes, desafetos nossos do passado, sem condições de aceitarem a nossa orientação naquele momento, porque ainda não conseguiram nos perdoar, eles têm o direito, né? Têm o livre-arbítrio de seguirem o caminho que escolhem. Os pais irão sofrer, porém a vida vai lhes fornecer o que eles não aceitaram dos pais, que seriam as orientações, né? E de uma forma ou de outra nós acabamos aprendendo. Então nós somos sim responsáveis pela educação emocional e espiritual dos nossos filhos, que pode ser pelo bom exemplo ou pelo mau exemplo, né? Então, pais que se reúnem, que brincam com os filhos, que leem juntos com os filhos, né? Que conversam. Vou fazer um parênteses aqui para contar para vocês que nós temos um filho do coração com deficiência. Hoje ele tem 11 anos, mas ele é um bebê, ele está maior que eu, é um bebê. E no Evangelho no Lar, que nós fazemos no domingo à noite, nós, para que a gente incluísse ele e tornasse interessante, nós sempre fazemos a leitura de um livro infantil antes do Evangelho, né? Fazemos a prece, a leitura do livrinho dele e daí do Evangelho, depois os comentários. Ele não fala, ele apenas balbucia. Então nós damos um espaço para que ele emita os seus balbucios e vamos dizendo: é essa a sua opinião sobre o Evangelho? É isso que você quer dizer para nós? Ah, foi isso que você entendeu, né? Então tá bom. E vamos conversando, vamos comentando o Evangelho. Nós procuramos sempre livros coloridos, ilustrados, que chamam a atenção dele. Então vamos lendo e mostrando para eles. Isso nós podemos fazer com as nossas crianças desde bebês. Vão crescendo, vamos buscando livros do interesse delas, né? Até que vão entrando na adolescência, temos os livros direcionados aos adolescentes também, com relação ao Evangelho. E assim, nós vamos envolvendo esse nosso filho já na doutrina, já em Jesus, já em Kardec, nos conhecimentos da doutrina. Ou pelo mau exemplo, acredito que nem deva ter Evangelho no lar de uma família, né? Dessa forma. E se tiver, e a gente agir assim, brigando, se magoando, se ofendendo na frente dos nossos filhos? E como diz Walter Barcelos no outro livro dele, não precisa nem ser na frente. A própria psicosfera do lar mantém essas energias e a criança vai perceber. Se o pai e a mãe brigam enquanto a criança está na escola, não pense que chegando em casa ela não vai perceber que ali o ambiente está pesado, né? Está diferente, não é um ambiente amoroso. Então vamos prestar muita atenção nas nossas ações. Aqui uma reflexão nós trazemos do Evangelho segundo o Espiritismo. É um pouquinho longa, vai dar 3
4 slides, mas eu gostaria que nós lêssemos juntos para firmar bem assim, dentro do Evangelho de Jesus mesmo, o que nós podemos ter para nós enquanto pais. Ó Espíritas, está no capítulo 14, item 9, nas instruções dos Espíritos, Santo Agostinho nos diz: ó Espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço, para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus esta alma. Linda essa passagem, né? Olha a missão dos pais: aproximar de Deus aquela alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. A tarefa não é fácil, é tão difícil quanto possa parecer. Desculpem. A tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo, porém, desempenhá-la assim, podem desempenhá-la assim o ignorante como o sábio. E o Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. A estudá-los, devem os pais aplicar-se. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Espreitem, pois, os pais, os menores indícios reveladores do germe de tais vícios, e cuidem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Façam como o bom jardineiro, que corta os rebentos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. Então, essa passagem do Evangelho, ela é explícita para nós pais. Ela nos é muito clara. Basta que nós queiramos compreendê-la. Nós queremos ser bons pais? Nós temos a orientação dentro do Evangelho, dentro do Livro dos Espíritos. E hoje em dia, que a doutrina espírita está mais amplamente conhecida e que é o momento de transição planetária, nós temos recebido muito apoio dos espíritos amigos através de mensagens, de obras como estas que nos orientam na educação dos nossos filhos. Então, nós não podemos alegar ignorância. Nós não podemos dizer: eu não sabia, eu não consegui, mas me esforcei. Pode ser que eu não consiga, né? Pode ser que eu não consegui ainda o perdão do meu desafeto, pode ser que eu não consegui ainda a compreensão daquele irmão que caminha ao nosso lado, porém, eu preciso me esforçar ao máximo, porque senão no futuro eu irei sofrer, né? Nós pais iremos sofrer vendo aquele irmão ainda sofrendo as dores. E o livro A Arte Moral de Educar os Filhos, então nesse capítulo ele nos traz algumas sugestões
para que nós façamos do nosso lar um templo do Senhor. E convida, queridos pais e estimadas mães, porque pais, a gente costuma falar pais e a gente acha que é uma coisa só. Pais têm sua tarefa, mães têm sua tarefa, né? Cada um tem a sua responsabilidade. Quando reencarna um espírito, é responsabilidade do pai e da mãe, né? Quando há uma separação, às vezes, né? Ninguém está isento do filho. Ele é filho do pai e da mãe. Os dois continuam sendo pais e tendo a responsabilidade em educar, criar, cuidar dessa criança. Então aqui ele convida pais e mães distintamente, porque juntos também fica mais forte, esse trabalho fica mais fácil de ser realizado. Então, convida para que nós transformemos o nosso lar num templo do Senhor. Quando a fé em Deus se torna a luz maior das almas. Ensinarmos a criança que existe um Pai maior, um Deus Criador de nós e de todas as coisas que conhecemos. E que precisamos amá-lo e respeitá-lo. Sermos gratos a Ele. Então já vamos despertando na criança um respeito íntimo. A doutrina espírita, fonte de orientação educacional permanente. As obras básicas da doutrina espírita são uma fonte de luz para que nós possamos envolver a nossa criança. O Evangelho de Jesus nos traz as regras de amor para todos os corações. Dentro do Evangelho, nós podemos encontrar tudo o que nós precisamos. Desde que estamos gerando nossos filhos, podemos ir lendo o Evangelho e dizendo: filho, filha, escute que linda história. Vamos lendo para o nosso filho o Evangelho. Quando nasce, é bebezinho, está dormindo lá no berço, na caminha. Vamos lendo o Evangelho para os nossos filhos. Nós vamos sensibilizando aquele espírito, porque nós não sabemos quem é o nosso filho. Se é um espírito amigo, simpático, que vem nos ajudar, nós estaremos reforçando, né, essa amizade, esse vínculo de simpatia, de amor. Mas se é um espírito ao qual devemos ainda, vamos amenizando também esse ódio, essa dor, aqueles equívocos que cometemos, vamos sensibilizando esse espírito para que ele possa nos perdoar no futuro e aceitar as nossas orientações enquanto pais. A prece sincera, sintonia com os planos mais elevados da espiritualidade. Desde pequeninos, ensinar os nossos filhos a orar, ensinar a prece espontânea. Orar agradecendo a chuva, a florzinha, o bichinho que pousa na mão, um besourinho, uma joaninha. Ensinar que não precisa matar os bichinhos, a formiguinha. Não precisa ensinar a matar. Ensinar a respeitar, ela está no seu caminho. Ela tem o seu trabalhinho dentro da natureza. Ela tem a sua tarefa. Então vamos ensinando a nossa criança algo maior que esse mundo possa ensinar. O culto do Evangelho, momento de aprendizagem, de iluminação, de defesa espiritual e de confraternização com os bons espíritos. Que lindo momento é na nossa família, no nosso lar, o momento do culto do Evangelho no lar. Eu não sei se vocês todos aqui fazem, se não fazem, procurem fazer. É um momento quase mágico em nossos lares, onde fazemos a leitura do Evangelho, a leitura de uma obra complementar, a leitura de um livro infantil para os nossos filhos, a prece, a conversa sobre o tema da noite,
Alguns abrem ao acaso, outros fazem a sequência do Evangelho. É um estudo, mas de uma forma diferenciada. É um estudo com o coração aberto. E temos a bênção de recebermos em nosso lar leitores espirituais que vêm em nosso auxílio. O diálogo evangelizado, meio de esclarecimento pacífico, solucionando dúvidas e incertezas dos filhos. Conversar muito com as nossas crianças, com os nossos jovens. Nunca é tarde. Eu tenho uma filha do primeiro casamento com 28 anos e uma com 26. E eu converso com elas até hoje, sendo mãe, dando conselho. Às vezes dou aquele conselho e depois me pego assim, nossa, são mulheres, têm suas vidas. E eu aqui, evangelizando ainda, eu falei, já passou, mas não, nunca é tarde. Penso comigo, nunca é tarde para ser um bom exemplo, chamar para uma reflexão lúcida, né? E é tão bonito que elas nos consideram e vêm buscar também essas reflexões no lar. Isso é uma grande conquista, quando nós conseguimos que os nossos filhos venham buscar no lar, na família, essas reflexões. Isso é muito lindo. A caridade moral, prática da bondade recíproca. Então, a caridade material é muito importante. Mesmo dentro do lar, né, onde aprendemos a ceder, né, as coisas materiais, mas a caridade moral, né, ser carinhoso com o irmão, com a irmã, com os avós que às vezes moram juntos, com a tata. A tata não é uma qualquer que vem ali só fazer um serviço, fazer um cuidado. Ela é um ente querido, é alguém da família. Muitas vezes é mais do que os próprios pais para aquela criança enquanto referência. Então, ensinar essa questão da caridade moral na prática. O perdão libertador, segurança para o entendimento e a união das almas. Alguém fez alguma birra, né? Às vezes os pais fazem birra também, né? Então, a criança fez birra, vamos sentar, vamos conversar, vamos explicar. Está fazendo birra por quê? Né? O que aconteceu? Não gostou disso, não gostou daquilo, por quê? Você entendeu o que está acontecendo? Vamos explicar. O pai e a mãe às vezes se zangaram, se excederam. Reflete, pede perdão, explica por que aquilo aconteceu. O melhor é tentar evitar, mas a gente sabe que nós somos muito imperfeitos e nós não precisamos nos culpar por isso. Nós já estamos a caminho, isso é muito bom, mas nós temos muitas imperfeições, não podemos jogar lá para baixo do tapete, a gente tem que lidar com tudo isso. Lidando com tudo isso é muito mais fácil. A paciência vitoriosa, que é a nossa energia íntima. Sermos pacientes. Às vezes o pai vem mais cansado, a mãe é mais paciente. Às vezes a mãe está mais nervosa, muito atarefada. O pai ser mais paciente. Os dois serem pacientes com as crianças, né? Então, exercitarmos o que estamos estudando realmente, né? Os trabalhos do lar. Cooperação espontânea dos filhos com os gerentes do lar. Ensinarmos a nossa criança desde pequenina que ela pode colaborar. Não é pôr a criança para trabalhar com coisa que ela não consegue ou que ela não pode. Mas convidar. Vamos juntar o brinquedinho que a gente acabou de brincar. Desde pequenininho ter os cestinhos, uma caixinha, uma sacola, uma gaveta. E que a gente ensine. A gente terminou de brincar com a criança, recolhe e guarda. A criança vai aprender através do exemplo. Então, quando ela ficar maiorzinha, a gente convidar, vamos guardar os brinquedos?
para que ela colabore no lar. Vamos guardar os livros, vamos guardar o material escolar, vamos guardar a roupa que você trocou, vamos arrumar a sua caminha, ensina, né? E assim nós vamos convidando a criança a se sentir incluída no lar onde ela vive. Porque muitas vezes a gente acha que a criança não precisa fazer nada e os pais se tornam empregados daquela criança, funcionários, porque depois que ele ficar adolescente vai ser bem mais difícil de convencer a fazer. E muitos ficam adultos e fazem os pais de empregados. Quantos que permanecem morando com os pais depois de adultos e aí não aprenderam a ter o respeito pelos pais? Acham que os pais têm que continuar cozinhando, lavando, limpando, arrumando o seu quarto. Então é de pequenino que nós vamos ensinando. E os bons exemplos dos pais, a força moral educativa para o coração e a mente das crianças. A gente pode passar uma vida inteira fazendo curso sobre pais, sobre educação e tal, e falar tudo aquilo para os nossos filhos. Essa teoria, ela não vai ficar em nada se nós não formos exemplos vivos do que nós estamos falando. Eu digo para o meu filho, não mate o bichinho, aí eu vou lá e mato a barata. Não precisa matar a barata, pega a vassoura e joga lá para fora, ela vai voar para algum lugar. Tudo bem, é um inseto, mas ninguém gosta, mas vamos ensinar a criança que não precisa matar, né? Não precisa, assusta ela para longe, vai para outro lugar, então mata o bichinho. Porque se aquele espírito traz uma tendência, né, de fazer o mal, hoje ele mata o bichinho, amanhã ele mata um animalzinho maior, lá no futuro ele vai estar matando um pai, uma mãe, um irmão, um amigo, alguém que contradisse a sua conduta. Então, que nós sejamos os melhores exemplos que os nossos filhos possam ter. E aqui também um convite, um lembrete, um reforço, né? É um auxílio que Deus também manda através da doutrina espírita para nós pais, que são as escolas espíritas de evangelização. Desde pequeninos nós podemos trazer os nossos filhos para as aulas de evangelização, né? Não é legal vir na evangelização? É, né? Então, as crianças gostam, as evangelizadoras adoram. E os pais devem aprender a trazer seus filhos, sim, desde cedo. Porque, além dos deveres educativos do lar, os pais espíritas precisam incentivar e acompanhar os filhos pequeninos à escola espírita de evangelização infantil, no centro da sua preferência, onde eles irão aprender maiores lições da doutrina e evangelho à luz da doutrina espírita. Então, fazei de tudo por vossos filhos, em matéria de esclarecimentos morais e espirituais, e dai o bom exemplo. É isso que Jesus nos pede, é isso que Kardec, através das obras trazidas pelos espíritos superiores, nos orientam, nos alertam para que nós possamos colher bons frutos, né? Então, aqui essas palavras são do Walter Barcelos, estão no livro e é a nossa mensagem final. Ele nos diz assim: pais espíritas, é indispensável seguir Jesus, o pastor celeste das almas, vivenciando os ensinamentos do seu evangelho de verdade e amor, com todo o entendimento da inteligência, com todas as funções da alma e com todas as forças de amor do coração. Então, deixem com carinho, disciplina e responsabilidade esta preciosa herança espiritual no cofre mental de cada filho.
Esse é o nosso convite, a nossa mensagem, e nós desejamos muita paz a todos nós, para que nós possamos exercitar, né, todas essas propostas que nós trouxemos, essas reflexões que nós trouxemos na noite de hoje. Nós agradecemos muito pelo carinho de um dia de chuva, né? Vocês terem vindo até aqui para nos ouvir, mas com certeza vão sair daqui muito mais ricos do que quando chegaram. Ricos de informação, ricos de questionamentos, ricos de reflexão, e isso que é importante. Ok? Muito obrigada. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.